Malvadão dá o bote. Flamengo dá novo golpe de mestre e anuncia mais uma contratação. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, minha galera. Flamengo treina normal hoje no CT Ninho do Urubu, nesta terça-feira, com foco total no jogo da quinta-feira, diante da equipe do Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético de novo, né, meus amigos? No estádio do Maracanã, primeiro confronto válido pela Copa do Brasil, beleza? E para esse jogo, torcedor rubro-negro, nós temos aí uma baita de uma notícia, sabe por quê? Alexandro treinou normalmente entre os demais companheiros no treinamento de ontem e deve retornar ao time na próxima quinta-feira, então é um reforço que o Flamengo ganha para esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Quem vinha atuando ali na lateral esquerda era o Guilherme Varela, aí em função do bom jogo que fez o Matias Vinha contra o Red Bull Bragantino, entra o Matias Vinha ali daquele lado, já dá uma moral pro Felipe Luiz aí definir quem vai jogar no domingo, né? Quem joga na quinta-feira, naturalmente não joga domingo contra o Ceará no embate fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, então muito importante essa recuperação do lateral esquerdo do Flamengo, mais um saindo do departamento médico, que ninguém fique entrando, né, o tempo inteiro no departamento médico do Flamengo. Pessoal, hoje teremos a entrevista coletiva de Emerson Royal. Pois é, o mais novo reforço do clube será apresentado ao Flamengo nesta terça-feira na sala de imprensa Vitorino Sherman, no CT Ninho do Urubu. O evento está marcado para iniciar às 2h30 da tarde, torcedor. E, naturalmente, você vai poder acompanhar ao vivo na Pedrão RN TV a apresentação do Emerson Royal, beleza? E todos os detalhes nas redes sociais aqui também do canal Mengão Melhor. Acho que vai ser uma entrevista bem bacana, vai ser uma resenha muito grande. Muita gente perguntando se o José Boto vai conversar com a imprensa em relação a contratações, outros jogadores que possam chegar. Zé Boto tá traumatizado, pessoal. Não vai falar com ninguém, vai lá apresentar o Emerson Royal e depois, ó, meter o pé da sala de coletiva de imprensa do Flamengo. E uma história interessante, né, do Emerson Royal é que o primeiro treinador que ele teve lá na Ponte Preta, o Hélio Cizenando, né, falou que ele passou por maus bocados, né, quando ele iniciou lá na Ponte Preta, na base da Ponte Preta de Campinas, São Paulo, e ele falou o seguinte: quando ele tinha 16 anos, Emerson foi aprovado, tudo, mas no primeiro jogo dele no Paulista acabou quebrando o braço contra o Flamengo de São Paulo. Ele ficou muito abatido com essa lesão, reclamava bastante no DM, preocupado e com medo de ser mandado embora. Mas o fisioterapeuta falou comigo e eu tranquilizei ele, falando que ele não seria mandado embora, né? Foi o cara que projetou o Emerson Royal, né, para o seu início de carreira, bem bacana. Disse essas palavras ao companheiro Rodrigo Lima, grande Rodrigo, grande repórter lá do Coluna do Fla, beleza? Minha galera, pois é, o Flamengo simplesmente conseguiu a contratação do Samuel Lino em função da insistência muito grande do técnico Felipe Luiz. Pois é, o Felipe Luiz pessoalmente não, né? Modo de dizer, o Felipe Luiz pegou o telefone e ligou para o jogador, insistindo muito na contratação do Samuel. Não é uma contratação apenas que teve aval do técnico, mas ele agiu diretamente, lutou muito para ter a contratação desse jogador, Samuel Lino, que vai assinar com o Flamengo até o ano de 2029. 4 anos de contrato com o Flamengo, como foi já divulgado pelo clube. Ele chega nesta terça-feira para realizar exames e assinar o seu vínculo com o Flamengo, beleza? Minha galera, simplesmente já venderam mais de 49.955 ingressos para o jogo
entre Flamengo e Ceará no estádio do Castelão. Negócio assim bizarro, né? As partidas do Ceará, com todo respeito aí, não costumam encher. Se você for pegar os últimos jogos do Ceará, ó, tá aqui na mão, tá para dizer que você tá falando bobagem, Pedrão, coisa e tal. Ceará e Vitória, 14 mil pessoas lá no Castelão. Ceará e Sport, 32 mil pessoas lá no Castelão. Ceará e Corinthians, 35 mil pessoas lá no Castelão. Ceará e Mirassol, 18 mil pessoas no Castelão. E para esse jogo contra o Flamengo, já venderam 49 mil ingressos. E olha que eles estão cometendo um verdadeiro absurdo contra a torcida do Flamengo, porque simplesmente colocaram absurdamente caro os ingressos para esse jogo entre Flamengo e Ceará. Para o torcedor visitante do Flamengo, custa em média R$250. Mesmo assim, o torcedor que tiver a oportunidade, né, ele vai no jogo, porque o torcedor rubro-negro lá do Ceará, ele é muito apaixonado, então não tem a menor dúvida que a torcida do Flamengo vai estar cheia, vai estar lotada, mas acho que o Flamengo, algumas pessoas, não sei quem, poderiam entrar com uma ação no Procon contra esse tipo de coisa, porque para o torcedor do Ceará é um preço, para o torcedor do Flamengo é outro preço que não é igual, então realmente fica uma situação aí complicada, pelo menos na minha humilde opinião, mas vamos lá para buscar esses 3 pontos, só não pode desprezar, né? Porque o Cruzeiro desprezou. Vocês viram a treta do Fabrício Bruno com o Pedro Raul, né? O Fabrício Bruno dizendo que olha onde você tá, sabe? Uma marra do Fabrício Bruno desprezando o Ceará. Isso aí eu não tolero, não. Você vê como é marrento, né? O Fabrício Bruno e perdeu o jogo. Então o Flamengo não pode entrar nessa de salto alto. E a tendência hoje, inclusive, é que o técnico Felipe Luiz poupe forças diante da equipe do Atlético Mineiro para vencer o Ceará no domingo. Vai ser um movimento inédito, né, no futebol brasileiro. Geralmente é o contrário que acontece. Os clubes eles focam nas competições mata-mata para tirar um pouco de força no Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria do Flamengo já deixou bem claro que o objetivo é o Brasileirão e a Libertadores. Tem que ganhar tudo, Pedrão. Beleza, mas para isso tem que ter elenco, tem que ter peça. E para isso tem que ter elenco e movimentar o elenco. Então não sou contra, não, fazer movimentações nesse jogo. Já pode ter o Alacian, já pode ter Pedro, enfim, entre outros jogadores. Conmebol divulga calendário da Copa Libertadores do ano que vem, pessoal. Pois é, de 2026. A Conmebol anunciou o calendário completo. A competição vai se iniciar no dia 4 de fevereiro, naquela primeira fase, que o Flamengo sempre está fora, sempre se classifica diretamente para a fase de grupos via Campeonato Brasileiro, e a final será realizada no dia 28 de novembro, num sábado, com um local ainda a ser definido. Aliás, o Brasil aparece como uma grande chance de sediar novamente a final da Libertadores da América. A Conmebol adora sediar a final da Libertadores no Brasil, beleza? A fase que o Flamengo de fato vai entrar é a partir do sorteio da fase de grupos. No dia 18 de março tem um sorteio da fase de grupos da competição. A fase de grupos do ano que vem vai do dia 8 de abril ao dia 27 de maio. O sorteio para o mata-mata dia 3 de junho. Oitavas de final do dia 12 ao dia 19 de agosto. Parecida, né, com as oitavas de final desse ano. Quartas de final do dia 9 a 16 de setembro, semifinais do dia 14 ao dia 21 de outubro e a final, como eu disse, no dia 28 de novembro. Então já anota aí para o seu calendário. Galera, negócio é o seguinte, além da defesa do Flamengo estar ganhando enorme destaque no futebol nacional, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em 16 jogos, o Flamengo sofreu apenas 6 gols na competição, né? Um aproveitamento absurdo que o Flamengo tem. Além disso, há de chamar a atenção pelo aproveitamento dos nossos zagueiros fazendo gols. Pois é, se a gente for pegar toda a temporada, só o Léo Ortiz marcou 4 vezes. O Danilo já fez 3 gols nesse ano, inclusive um contra o Chelsea, né? Aquele gol que ele marca contra o Chelsea. O Léo Pereira também já marcou 3 gols
nesse ano de 2025. Então é um destaque positivo aí para a bola parada do Flamengo, que desde que assumiu o Rodrigo Caio vem ganhando aí cancha, vem ganhando corpo, né? E o Flamengo se utiliza desse artifício para conseguir vencer naturalmente as partidas. Vamos lá. Matias Vinha dá entrevista e diz que família o ajudou a superar a sua lesão no Flamengo, pessoal. Pois é, vamos ver aí o que o lateral uruguaio disse. Fiquei tranquilo. Falei que foi uma lição que aconteceu, que eu tinha que olhar para frente. Trabalhar para voltar o mais rápido. Me deram uma estimativa de 1 ano, voltei antes, com 9 meses. Trabalhava em casa com fisioterapeutas do clube, no CT, fazia 2 períodos. Aproveitei o momento com a minha família, minha filha tinha acabado de nascer. Foi o primeiro jogo que eu entrei com ela. Ele entrou com a sua filha nos seus braços no duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. E ele fala mais. Aproveitei aquele momento que o futebol nos tira, porque a gente viaja muito, fica muito tempo fora. Obviamente que ficava perto no treino, ia aos jogos no Maracanã. Tinha vontade de estar num jogo, mas comecei a olhar esse tempo e aproveitei cada momento. Vi minha filha andar pela primeira vez e era um dia de jogo fora. E pensei, poxa, podia estar lá num jogo perdendo esse momento. Então agradeço esse momento que a lesão me permitiu viver. Cara, bem bacana, né? Você tira realmente uma lição disso, né? Olha o que o cara foi pensar, pô, pra você ver como as coisas elas acontecem, né? Como de fato tem que acontecer. Pô, se eu tivesse lá no jogo, eu não viveria esse momento de ver os primeiros passos da minha filha. Talvez a filha dele já falou papai também, né? Bem bacana, né? Esse pensamento do Matias Vinha mostra quão forte ele é mentalmente falando. E agora, ó, eu vou botar o óculos da treta aqui e vou explicar para vocês do porquê que eu vou colocar o óculos da treta. Algumas pessoas na mídia, na imprensa, já estão... Rapaz, eu sabia que isso ia acontecer. Já estão cancelando o Alacian em função do seu comportamento dentro do campo. No duelo diante do Bragantino, o Alacian se envolveu no entreveiro ali com o goleiro Cleiton. Não sei se vocês lembram. Contra o Fluminense, foi a vez deles de arrumar problema lá com Lima, com Canobi, coisa e tal. Contra o Internacional no início do ano, na primeira rodada do Brasileiro, já arrumou problema com o Thiago Maia, ex-Flamengo. E nesse último jogo, aconteceu com o Hulk, que é o atacante mais chorão do futebol brasileiro. Grande chorão, que inclusive depois foi reclamar com o Felipe Luiz, né, de que ele tem que corrigir a postura do garoto, querendo até dar um sermão ali no Felipe Luiz, dizer, rapaz, o Felipe Luiz, ele trata os jogadores dele da forma que você não tem que dar pitaco em porcaria nenhuma. E aí, boa parte da imprensa e também de pessoas nas redes sociais estão julgando o garoto porque ele não pode se comportar assim, porque ele vai se tornar o novo Davidson e coisa e tal. Isso é chato, Pedrão. Meu amigo, o que tá chato é o futebol, porque não pode fazer mais nada. É a personalidade do garoto. É lógico, a partir do momento que isso começa a atrapalhar ele, gerar muitos cartões amarelos, ele ficar muito visado pela arbitragem, ok, aí há de se corrigir. Mas é a personalidade dele. E eu gosto disso, porque mostra que ele não tem medo, ele vai pra cima mesmo, ele não tá nem aí. Eu gosto disso. É evidente, é jovem, vai crescer muito na carreira ainda, é imaturo e coisa e tal. Agora, cancelar o garoto por causa disso, eu acho um tremendo absurdo. É característica do jogador, da personalidade do jogador, e eu tô de acordo. Não sei você, e esses canceladores, esses lacradores de plantão, saiam, metam o pé, porque simplesmente eu não tolero esse tipo de coisa, tá? Pessoal, vamos prosseguindo aí. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, o Flamengo já gastou, é uma constatação, 60 milhões de euros até o momento em 2025 com contratações
e luvas de jogadores. Há de se pontuar também, né, que o Flamengo, porque o Danilo veio de graça, porque o Jorginho veio de graça. Mais ou menos, né? Tava livre de contrato. Como o jogador não tem o seu vínculo federativo a um determinado clube, naturalmente o Flamengo precisa pagá-lo pelos seus direitos econômicos, né? Então, em vez de pagar o clube, o Flamengo paga ao jogador. Fez assim com o Danilo, fez assim com o Jorginho. No ano passado, que não era essa gestão, lógico, mas fez assim com o Alexandre, em outras oportunidades fez assim com outros jogadores e nos outros anos, funciona dessa forma, por isso esse número elevado. Entretanto, em contrapartida, o Flamengo já vendeu o Wesley, pode bater 30 milhões de euros, o Gerson foi 25, Fabrício Bruno foi 7, 8 milhões de euros, as outras negociações que a gente vê por aí também, que o Flamengo tem um percentual, cai na conta do Flamengo, teve o Alcaraz, teve a premiação do Mundial de Clubes, então o Flamengo está longe de ser irresponsável financeiramente falando, como algumas pessoas querem colocar aí. Vamos falar sobre Lucas Paquetá, torcedor. Pois é, tem informação sobre Lucas Paquetá, apesar do Flamengo ter sondado o jogador no ano passado, né, no meio do ano passado, ainda na antiga gestão do Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram uma consulta pelo jogador. No início desse ano, o novo diretor de futebol do Flamengo, o Boto, fez uma consulta também pelo atleta. Hoje não há nada engatilhado por parte do Flamengo com o jogador. O Flamengo está esperando ser publicada a sentença e Paquetá decidir o que ele vai querer da vida dele. Uma volta do Paquetá, gente, ao Flamengo depende muito mais do Paquetá do que depende propriamente do Flamengo, né? O Paquetá ele vai ter que fazer um esforço muito grande lá no seu atual clube, que é o West Ham, para fazer com que eles abaixem o valor para negociar o jogador com o Flamengo, tá? O Flamengo ele não pode se pautar em informações da imprensa, porque já disseram que foi inocentado, Pedrão. Tem que sair o documento oficial até para que o Flamengo tenha o respectivo respaldo jurídico, né, para fazer esse tipo de contratação, que não vai ser barato. Mas, lógico, o Paquetá tem que lutar para que abaixe o valor. Minha galera, o Flamengo fechou uma contratação aí para as categorias de base, é o lateral esquerdo João Carlos, 17 anos de idade, quem traz a informação, o grande Rian, lá do Flabase em conjunto com o Flazoeiro. Ele assinou contrato de formação com o Flamengo e chega para reforçar a categoria sub-17 do Flamengo, que já foi treinada pelo técnico Felipe Luiz. Voltando aos profissionais, o Flamengo segue no mercado, tá, pessoal? O Flamengo não saiu do mercado porque já acertou o Carrascal, já acertou o fulano. O Flamengo segue procurando, sobretudo, um atacante no mercado da bola. Por mais que o Pedro tenha evoluído, vem demonstrando capacidade de atuar sem a bola, tomou um cartão amarelo aí no último jogo, o Flamengo segue querendo a contratação, tentou o Zola lá da Fiorentina, o Beltrán também, inclusive está insistindo mesmo, ele não querendo. O clube está disposto a pagar mais ou menos de 10 a 15 milhões de euros pela contratação desse atacante, beleza? Minha galera, o Samuel Lino chega hoje às 15 para as 10 da manhã, tá? E teremos a transmissão ao vivo aqui do canal Mengão Melhor, beleza? Daqui a pouquinho, né? Ou já até foi a transmissão, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, só que o Flamengo já anunciou a contratação dele, né? O Saul, ex-companheiro do Samuel Lino, né, no movimento ali de ator, pegou o telefone, discou e falou como se estivesse falando com o Samuel Lino. Acho que vocês já viram esse movimento, tá aí, ó, nas redes sociais. O Flamengo até colocou, o Saul chamou e ele tá vindo. É o anúncio da contratação de Samuel Lino, que vem de status de jogador para resolver o problema da ponta esquerda do Flamengo. Inclusive a mãe do jogador repostou esse anúncio do Flamengo nas redes sociais. Ela tá animadíssima com a vinda do jogador. Deixa eu mostrar aí para vocês aí, ó,
Anúncio da mãe do jogador. Você que tá aí, se inscreva no canal. Se inscreve, pô. Aciona o sino da notificação, deixa teu like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.